Tauromaquia Viva, no Rádio Clube de Angra, a expressão cultural da nossa identidade. Tauromaquia Viva, o Rádio Clube de Angra, reafirma o seu compromisso com a promoção e valorização da cultura tauromáquica. Tauromaquia Viva, mais do que um programa de rádio, uma viagem ao coração da nossa identidade cultural. Tauromaquia Viva, um programa de José Paulo Lima e Edgardo Vieira, quinzenalmente, aos sábados de manhã, porque a tradição continua viva. Boa tarde, senhores ouvintes, e quem nos acompanha através daquilo que é o canal do Rádio Clube de Angra. Este é mais um Tauromaquia Viva, neste caso o terceiro programa. E que programa temos hoje? Programa temos hoje pelo convidado que nos calhou em sorte e que temos o prazer de receber. Falo, se calhar, do ganadeiro de postinho português, que ainda recentemente esteve connosco no Fórum Mundial da Cultura Taurina e que nos deliciou daquilo que é a sua experiência de vida e aquilo que é o seu amor e a sua vida em prol do touro. Falo do Dr. Joaquim Manuel de Vasconcelos e Sagrave, natural de Lisboa, mas cresceu em Évora, de onde podemos dizer que é natural. Licenciou-se em Medicina Veterinária e tem um mestrado e doutoramento em Ciências Veterinárias na área da produção animal. Foi investigador do Instituto Nacional de Investigação Veterinária, com uma vasta obra dedicada ao touro. Foi também forcado do grupo, do prestigiado Grupo de Santarém. Foi toureiro amador, não sei se ainda continua, foi toureiro amador, é regularmente convidado para tudo o que diz respeito sobre o tema taurino e falo com propriedade. Aliás, podemos dizer que é um aficionado multifacetado que analisa a festa com rigor e conhecimento de causa, exatamente pela diversidade de perspectivas que tem e que nos oferece, fruto da vivência no campo, fruto da sua formação e da facilidade que tem em comunicar. Doutor, boa tarde. Boa tarde, doutor Joaquim Grave. Boa tarde a todos. Doutor Joaquim Grave, muito boa tarde, uma vez mais. É uma honra enorme tê-lo aqui no nosso programa Tauromaquia Viva. A alegria e a honra é tão grande e satisfação. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. A honra é minha de poder falar para um vasto auditório. Tenho a certeza que o Rádio Clube de Angra, na capital da ilha mais aficionada, obviamente, do arquipélago, deve ter bastantes ouvintes e é por isso que eu, que sei perfeitamente por ter vivido várias vezes a aflição que se vive nessa ilha, e sei perfeitamente que é um caso, um study case, como se diz, é um caso absolutamente fascinante. É mesmo uma ilha no meio do continente do planeta taurino. A terceira é literalmente uma ilha de aficionados à parte. Falamos com o Dr. Joaquim Grave. Há um pormenor aqui que me saltou à vista de quando preparava a entrevista, que é tem 4 filhas, a Carolina, a Maria Joana, Leonor Galeana, o que é assim que se chama, e a Sara Anne. A Carolina, a Joana, a Leonor Galeana e a Sara. Acho muito bonito o nome de Leonor Galeana. Lembramos que Galeana é se calhar um dos templos daquilo que é a nossa tauromaquia. É uma propriedade de 1000 hectares onde o doutor faz a sua alquimia. E eu agora aproveitava em falar de alquimia para lhe introduzir um tema. Acha que o antitaurinismo que se vive é realmente uma luta anti-ecológica ou não? Anti-ecológica? Não, eles não se inteiram, eles não sabem exatamente, como dizia o outro, quer dizer, coitados, eles não sabem o que dizem. Mas o antitaurinismo é porque a ecologia é uma ciência, Zé Paulo, e o antitaurinismo, o animalismo é como se fosse uma religião, é um fanatismo, de maneira que não podemos misturar as duas coisas, porque uma é ciência, estuda-se e fazem-se experiências e
e tiram-se conclusões. E o fanatismo de uma religião é isso mesmo, é um fanatismo de uma religião que não tem nada a ver com ciência e que, enfim, em que o disparate é livre, não é? Mas de facto o antitaurinismo é o resultado de uma sociedade que jejum de valores, de ética, de urbanizada, longe do campo e que altamente financiada por interesses económicos vastos, não é? E que, enfim, que atirou e tem como foco a tauromaquia porque é a parte mais visível daquilo que se faz com os animais, porque eles desenvolvem o seu raciocínio quando têm, que é claro. Muito raramente, num biocentrismo. Quer dizer, a vida é que é o interesse, a vida só a vida. Ora, quer dizer, todos sabemos que defender a vida só porque sim equivale à morte total do planeta. Exatamente. Em não muito tempo, não é? Porque eles não sabem o que são os valores do humanismo e centram-se nos valores de um animalismo que é uma coisa que não faz muito sentido à luz daquilo que são, daquilo que é a história do ser humano no planeta, não é? Não faz muito sentido. Orson Welles dizia que o toureiro é um autor ao qual lhe acontecem coisas de verdade. Acha que essas imperfeições na festa definem de algum modo a paixão e o sentimento que o aficionado tem por ela? O facto de ser imprevisível, onde o touro pode matar e é um combate quase igual? Sim. Bom, não é um combate igual, mas é um combate leal. Quer dizer, ele não pretende ser igual, pretende ser leal. Repare, colega, a perfeição é a maior impostura que se pôs ao ser humano e pode ser mesmo o fim do ser humano, essa busca da perfeição. O que é que eu quero dizer? Pronto, quero dizer que um toureiro e um público numa praça de touros é um mundo imperfeito. Obviamente que é, mas é um número imperfeito, mas é autêntico. Uhum. É autêntico porque é verdadeiro, não é? É quanto que o que interessa, como dizia já o nosso grande Fernando Pessoa, o que interessa não é ser perfeito, o que interessa é ser inteiro, é ser autêntico. E a festa dos touros tem de facto essa vantagem mesmo em relação às outras artes, é porque é uma festa autêntica e é verdadeira, longe de ser perfeita, porque a perfeição não existe e é mesmo muito prejudicial a contínua busca da perfeição, é de facto é muito pernicioso ao homem. Isto é a minha ideia, não é? Porque o atávico tem que se manter. O atavismo no humano tem que se manter, porque é isso que nos faz rir e chorar e emocionar, porque nós somos seres, não somos seres racionais que de vez em quando nos emocionamos. Não. Ao contrário, nós somos seres emocionais que de vez em quando raciocinamos. Exatamente. E é isso que nos apaixona nesta festa, é porque nós sentimos que há aqui uma emoção diferente. Eu por acaso conto um episódio que se me passou aí agora a semana passada, aí um senhor espanhol que é o presidente do Clube Cocherito, uhum. Um homem com alguma idade, talvez perto da minha, talvez, ou não sei, mas por aí andará, que me contou um episódio que eu achei graça, porque ele conheceu o meu pai em Bilbao, nos anos 80, e ele era um rapaz novo, e ele disse-me,
Joaquim, eu antes ia às corridas e divertia-me. E diverti-me, era por isso que eu gostava de ir. Mas a primeira vez que vi uma corrida morteira grave, dizia-me ele, satisfeito de me dar essa novidade, a primeira vez que vi uma corrida morteira grave, eu emocionei-me e disse: alto, isto é outra coisa. E foi a partir daí que eu fiquei como que enganchado, não é? Ficou enganchado por este espetáculo. Pronto, isto só para dar um exemplo de que a emoção, de facto, que se sente numa praça de touros é algo incomparável com qualquer uma das outras artes. Acha que a emoção, a capacidade de transmissão que o toureiro e a sua relação com o touro tem, acha que a não aceitação desta emoção e que pode realmente criar arte e fazer brotar subjetividade por parte de quem vê, não é na realidade um dos grandes sofismas naquilo que são as defesas antitaurinas, digamos assim? Portanto, nós temos uma natureza humana, uma natureza que se emociona, como o senhor disse muito bem, e que se emociona a vários aspectos. E realmente muitas vezes o antitaurinismo, escondendo isso, não acha que sem dúvida é uma das grandes falácias que transmitem quem é antitaurino ou quem é detrator daquilo que é a festa de touros? Sim, quer dizer, eles não admitem, não é? Eles não admitem a emoção que nós sentimos, não é? Não admitem porque repara, a tauromaquia também não é para todos, não é claro. uma ciência de massas. Exato. E não sendo uma ciência de massas, uma arte de massas, ela requer alguma sensibilidade, eu não digo mais trabalhada, mas mais atenta, não é? E porque, como eu, ninguém vai a uma praça de touros para ver sofrer ou para ver morrer, seja aquilo que for, como dizia, já não me lembro quem era, se os aficionados se sentissem gozo em ver morrer algum animal, com certeza que os matadores estariam cheios de assistência, não é? Claro. De aficionados, e não é isso que acontece, claro. Mas eu creio que a confusão dos animalistas entre animalismo e ecologia, que no fundo que eles dizem ser ecologistas, mas não são, eles são o contrário da ecologia, porque não se pode ser animalista e ecologista simultaneamente, porque tem que se optar ou uma coisa ou outra. Não se pode defender o lobo por razões ecologistas e ter pena da ovelha por instintos animalistas. Claro. Ou uma coisa ou outra, não se pode ser as duas coisas. E a tauromaquia está de facto toda do lado da ecologia, porque depois podemos falar nisso, porque a raça brava de facto tem umas características completamente diferentes das outras, devido à sua rusticidade, à sua capacidade de adaptação ao meio ambiente, enfim, tudo que defende de facto do ecossistema onde está integrado. Doutor, mas não é isso, colega. Eu acho que eles não têm uma grande confusão de conceitos e não conseguem captar. E de desconhecimento e de distanciamento da realidade do que é o touro bravo e da forma como ele é tratado e da forma como chega às praças e da forma como se trabalha com ele também. Eu penso que será sobretudo isso. O doutor é dos pioneiros naquilo que é mostrar o que tem em casa, que não é fácil. É um dos pioneiros no turismo taurino, digamos que se calhar na Península Ibérica também, em Portugal seguramente o será. Eu acho isso um trabalho de altruísmo bastante relevante da sua parte e agradeço-lhe por isso, porque também já usufruí desse serviço. Na panóplia de gente que lhe aparece na Galeana, o que é que impressiona mais quem não vem dos meios taurinos, digamos assim? Sim, eu de facto gosto de partilhar
a paixão que tenho pelo Touro Bravo, gosto de a partilhar com os demais, não é? Eu desde sempre acreditei, porque só se ama o que se conhece, não é? E claro. se não se conhece, não se pode amar. E eu acho que, contrariamente ao que acontecia no século XIX e na primeira metade do século XX, ou até mais à frente, as ganaderias eram espaços fechados que os seus proprietários não gostavam de mostrar, e eu acho que é um erro terrível, porque aliás, o Touro Bravo é um animal tão fascinante que quanto mais o mostrarmos, quanto mais o explicarmos, quanto mais ele for visto, melhor para todos. Claro, não é? Porque a exigência é filha do conhecimento, e sem conhecimento não pode haver paixão. Ora bem, eu faço isso há muitos anos, e o que me fascina mais é o aficionado vem, pronto, e claro que gosta e aprofunda um pouco as suas ideias, isso é muito claro. As pessoas que não têm contacto com a festa e que nunca viram um touro bravo no campo, saem e de facto com um sentimento que para mim é muito gratificante, porque eu nunca tinha pensado no Touro Bravo sob este ponto de vista. Eu não sabia de facto a beleza que é o touro no campo e as mordomias com que ele vive, com que ele é tratado. Isso tudo de facto dá uma satisfação muito grande, e eu, quando é como se cada vez que ouço isso à saída é como se tivesse ganho o dia, não é? É de facto muito, e não é nada raro as pessoas que repetirem as visitas, as que nunca vieram uma vez e querem voltar com mais amigos, querem voltar com a mãe, com o pai, com o namorado, com o marido, com a mulher, e isso para mim é muito importante, e porque se conseguirmos, se cada um de nós, porque nós não somos proselitistas, não, claro. Nunca fomos, o aficionado nunca foi proselitista. A festa é democrática. E de facto, é isso mesmo, e isto é uma maneira, vá lá, mais discreta, mais suave, de ser um bocadinho proselitista, naturalmente, mostrando aquilo que existe aqui. Okay. E de facto é muito gratificante sentir essa reação das pessoas. Bem, Dr. Joaquim Garrafa, não há ninguém que não o conheça, graças a Deus, no mundo taurino, e não só. Não há ninguém que não o conheça no mundo taurino e não só, mas dentro do mundo taurino gostaria de colocar uma questão, que é: como é que o senhor se define como ganadeiro? Como é que eu me defino como ganadeiro? Exatamente. Olha, eu sou de um ganadeiro talvez um bocadinho heterodoxo. O que é que isto quer dizer? Sabe, a tauromaquia está cheia de tópicos. Eu em princípio, sou contra os tópicos. O touro tem que ir às varas, tem que se ver a bravura no cavalo. Eu não estou exatamente dessa opinião. Não sou exatamente, não. Sou absolutamente convencido que não é assim. Obviamente que isto dito em palcos mais ortodoxos, isto cai mal, claro, não é? Isto faz alguma confusão. Mas eu sou de um ganadeiro mesmo, na seleção que faço das novilhas na tenta e alguns novilhos que tento para procurar sementais, ou naqueles que aprovo nas corridas de touros em Portugal para sementais, que são bastantes. A maioria dos meus sementais são touros lidados nas praças portuguesas. Eu nessa seleção, eu foco-me, talvez não dê muita importância à lide total. Se um animal, um touro ou uma novilha me regalar, como dizem os espanhóis, me regalar meia dúzia de investidas fantásticas, dessas que eu me emociono,
eu fico com esse animal. Porque penso que ele pode transmitir à descendência exatamente essas características. Não quer dizer que ele, pois, que seja bravo desde que sai até que acaba, mas é que a bravura é de facto um bocadinho do milagre zootécnico e é ainda desconhecido um pouco os genes que comportam a bravura totalmente. Sabemos a hereditariedade de algumas das características que entram na definição de bravura, sabemos isso hoje e não sabíamos que há 30 ou 40 anos, não é? Mas a bravura no seu todo ainda não está completamente explicada e eu costumo dizer ainda bem. É uma questão de sensibilidade e eu não... Pronto, eu antes mesmo até digo, eu quando comecei a selecionar aqui há 20 e tal anos, quando o meu pai me entregou a ganaderia, eu era um bocadinho teórico, tinha uma folha com 17 ou 18 items onde punha umas corzinhas e uns valores e depois ao fim do ano eu atirei com aquilo tudo fora e disse não é isto, porque eu não me divertia nada, porque levava imenso tempo a olhar para o papel e a pensar que valores é que tinha que pôr, enquanto que optei por, eu vejo o animal, emociona-me ou não, e tenho uma folha em que classifico o animal em 30 segundos, não mais. É de facto muito prático e eu seleciono por aquilo que sinto, mas que sinto mesmo se o animal me transmite alguma emoção especial. E é nesse sentido, claro que isso não é uma ortodoxia na maneira de selecionar, obviamente que não, mas eu dou muita importância às famílias e dou muita importância também às hechuras, se bem que às vezes não sigo exatamente esse princípio da morfologia das hechuras, como os espanhóis dizem, porque estou farto de ver animais, às vezes o que nós consideramos um bocadinho mal feitos, estou farto de os ver a investir bem. Claro. Isso é um facto. De modo que as hechuras é preciso ter algum cuidado. Obviamente que um animal bem feito, em média, tem mais possibilidade de investir melhor. Mas sou de um ganadeiro que me considero de facto e nem sequer tenho uma cartilha para defender perante os colegas, não, é muita sensibilidade, é muita emoção no momento que estou a selecionar, e é isso que me faz feliz e é isso que eu sinto, e eu não posso criar um animal que eu não sinta. Eu tenho que criar, eu não posso criar uma coisa que não sinto. E vou sempre atrás do meu sentimento. Falamos em sentimentos, falamos no touro de Morteira Grave, que aliás vamos um bocadinho abordar também toda a trajetória daquilo que é a ganaderia. E eu agora vou-lhe fazer uma pergunta que se calhar pode ser um bocadinho incómodo para si, não sei se o será, mas o touro de Morteira Grave, pé de cavalo ou pé de muleta? Como é que adequa as duas formas? Como é que essa seleção rigorosa que faz e segundo as suas orientações zootécnicas, portanto o criador do touro de Morteira Grave neste momento é o doutor, como é que vê, como é que essa seleção se adequa, feita da forma que é e tão rigorosa, permite um touro para pé e um touro que serve para cavalo de forma exímia, como aliás se pode ver, aliás, e daquilo que o senhor falou também, de que muitos dos seus sementais e que dão touros para serem lidados em Espanha são exatamente lidados em Portugal. Ajude-nos um bocado com essa analogia. Colega, sim. Colega, não tem segredo nenhum, quer dizer, eu olho, a minha seleção é sempre em função da investida na muleta, nos enganos, vamos lá. Porquê? Porque o touro a cavalo, lidado a cavalo, o touro não investe.
O touro, quer dizer, investe meia dúzia de vezes para um capote de um banderleiro, sim. Mas o touro, maioritariamente, o touro persegue, o touro não investe. E uma investida é muito mais exigente do ponto de vista físico do que correr com a cabeça levantada atrás de um cavalo, a perseguir. E eu costumo dizer, o touro que é bravo a pé, sê-lo-ia a cavalo. Se bem que é especular, obviamente temos que especular porque não podemos comparar. E aquele que é bravo a cavalo já não se pode dizer o mesmo que seria bravo a pé. Continua a ser especulação. Mas também existem touros como que estão formatados, entre comas, claro, estão formatados para ali da pé. Porque vem o cavalo, aconteceu-me isso uma ou duas vezes. Em Santarém, uma vez, um touro que, desinteressado do cavalo completamente, nos médios, o cavaleiro passava-lhe vezes sem conta e o touro nada, não se interessava nada e via um capote a 30 metros e investia com uma raça e com uma vontade impressionante. Foi tão grande o contraste que me tocou. Mas, pronto, isto para dizer, eu estou muito habituado desde miúdo a olhar nas lides a cavalo para a forma como eles investem na meia dúzia de capotados que dão, não é? Dão. E de facto também é importante a forma como o touro, quando chega ao cavalo, às vezes chega perto ou mesmo pode tocar-lhe, a maneira de como ele aborda do cavalo, se humilha, mesmo na altura do ferro. Há touros que destapam todos porque humilham, mostram a morte, como os espanhóis dizem, e há outros touros que não o fazem assim. É muito importante como a atitude no momento da reunião ou do momento que o touro atinge o cavalo, mesmo que seja por trás. E então é nesses detalhes que eu me fixo, e depois no galope, obviamente na mobilidade, apesar de nem toda a mobilidade é boa, obviamente temos que ter cuidado com isso. É verdade. Mas a mobilidade com tranco e investida franca, obviamente que são fatores muito positivos e que eu me fixo bastante. A minha seleção é feita só de uma forma. Eu não seleciono para a lida cavalo nem para a lida pé. Eu seleciono de uma maneira e ponto final. Não faço as duas seleções. Galiana, o nome de uma princesa uma princesa muçulmana pelo qual se apaixonou portanto um nobiliário nórdico. Nessa paz que é Galiana, forja-se touros desde 1944, desde os tempos do seu avô. Portanto, é uma ganaderia com um vasto historial, uma ganaderia que chega a Pamplona e com o Bilbaíno é considerado o touro mais bravo da Feira de São Firmino. Há o Chupa-Miel, outro touro fantástico. Há prémios de Málaga anos seguidos, há as corridas mais bravas de Madrid, há touros considerados os mais bravos da Feira de Santo Isidro. Eu gostaria que o senhor toma as rédeas da ganaderia em 2002, julgo que ser assim. O seu pai foi realmente um ganadeiro de exceção, um ganadeiro, digamos que atingiu o topo daquilo que é a fina flor das ganaderias espanholas. O seu trabalho é um trabalho duro, mas é um trabalho que está a ter um mérito. Dizia numa recente entrevista que demoraria 15 anos, numa entrevista já antiga, que demoraria 15 anos a ter um produto que o considerasse seu. Eu gostaria que nos dissesse realmente para si, e enquanto também aficionado e não só filho, o que é que foi o engenheiro Joaquim Grave em termos de ganadeiro e a expressão que teve, portanto, em Espanha, na Península Ibérica e nas praças espanholas, onde a exigência é muito mais elevada que a nossa, digamos assim. Claro. De facto, colega, o meu pai foi um ganadeiro fantástico. Havia um amigo nosso que dizia:
o teu pai pode não ter a melhor ganadaria do país, mas é o melhor ganadeiro do país. Isso quer dizer alguma coisa que os touros, naquela altura, os touros impunham um respeito diferente, não é? Mas, de facto, o meu pai foi um homem que se apaixonou, eu acho que nisso temos uma paixão comum, apaixonou-se pelo touro, pelo comportamento do touro, e ele dizia-me, quando eu era miúdo, Joaquim, vamos alargar a investida dos nossos touros. Quando eu ainda era muito rapaz, bom, está bem, como é que vamos fazer isso e tal? E pronto, e vamos à Espanha e vamos comprar isto e aquilo, enfim. O meu pai sempre começou a introduzir, ele tinha um encaixe de furo, que era o Gamer Civic, via João Guardiola Soto, e ele, a partir dos anos 70, ele começa a introduzir sangue novo, sempre com o objetivo de melhorar a investida dos touros. E ainda bem que continua a fazê-lo, e bendita mistura que ele me deixou em 2002, porque dos ganadeiros que têm um encaixe puro e do qual não querem sair, pois é muito redutor e estão muito mais limitados nas suas opções de melhorar o mérito genético das suas vacadas. Né? Ora bem, o meu pai foi de facto de um ganadeiro que atingiu o circuito das grandes feiras nos anos 80 e a primeira metade dos 90, e de facto era um touro com umas características próprias, mas atenção, era um touro que não era o touro de hoje. O touro, a seleção tem ido muito rápida, vamos dizer, o touro dos anos 80 em média não se parece nada ao touro de hoje. O touro de hoje, além de ser visto com uma lupa, analisado com uma lupa por toda a crítica, por toda a crónica, não é? O que não acontecia antes, o touro hoje tem um comportamento que eu considero mais bravo, se bem que o conceito de bravura, sendo subjetivo, no meu conceito de bravura, o touro é mais bravo hoje do que alguma vez foi. Mas o meu pai, no fundo, foi um ganadeiro de exceção. Porquê? Porque se entregou à seleção, que no fundo é o que eu sinto que tenho que fazer, como eu costumo dizer. Os touros pedem-me a entrega que eu lhes exijo na arena. Eu exijo que eles, na luta, no combate que fazem, se entreguem, e eu também tenho que fazer o mesmo. Acho que o touro nisso é muito sagaz, é muito esperto nisso. E foi isso que no fundo, que o meu pai fez durante quase 60 anos. De touros como Galinete, como o Chupa-Miel que eu falei, entre outros, chegamos ao Almirante. Na caminhada que empreendeu desde 2002, será correto afirmar que 2024 foi um ano decisivo para o Dr. Joaquim Grave ocupar ou começar a trilhar ou entrar naquilo que foi o trajeto da ganaderia do Sr. Engenheiro Joaquim Grave? Sim, de certa maneira, colega, sim, mas já o ano 23 foi excelente também. Agora, em termos de visibilidade, sim, tem razão, porque o ano 24, para além do indulto do Almirante, que é o primeiro indulto da ganaderia, de facto, de um touro adulto, o pai do Almirante tinha sido indultado. Olha, digo-lhe com muita tristeza, o pai do Almirante morreu anteontem. Olha que pena. Tinha sido indultado em Novilho, numa praça na Extremadura, enfim, um indulto algo controverso, porque o regulamento não permite indultar, mas pronto, era uma novilhada e houve ali de facto uma conjunção de situações que levaram ao indulto do touro. Mas o touro adulto foi o primeiro que a ganaderia indultou, numa praça onde há 121 anos de existência nunca tinha sido indultado por touro. Teve um impacto grande, foi muito intenso. O indulto do Almirante, mesmo in loco, na praça, foi muito, muito intenso. Eu nunca tinha visto, de facto, à terceira série de multados, o público começou a manifestar-se nesse sentido. Foi de facto porque
a investida do Almirante foi muito intensa, foi muito enraçada, foi de facto com uma emoção que transmitiu muito. Além desse facto, houve o regresso de uma corrida completa a uma praça de primeira categoria, como foi em Málaga. Exatamente. E a Málaga, a Morteira Grave, também ganhou o prémio da corrida mais brava. O que é que sentiu neste dia? Uma praça de primeira categoria, cheíssima, uma feira importantíssima. O que é que um ganadeiro sente nesse dia? O que é que um ganadeiro sente nesse dia? Foi muito forte. Se em Espétia eu me emocionei, porque era uma situação completamente nova, e emocionei-me ao ponto de pensar no meu pai e tal. Em Málaga não foi uma situação completamente nova, porque foi uma corrida muito boa, numa praça de primeira. Felizmente, na história da Morteira Grave, isso já tinha acontecido. Agora, ao fim de mais de 20 anos, é obra, não é? É obra porque é como que um reviver situações passadas, mas com um sabor a futuro. No fundo é isso que estava a dizer, porque o triunfo de Málaga é muito difícil, não é? Pode abrir algumas portas, de facto que sim, mas a situação em Espanha está muito fechada e está muito difícil de se entrar naquele clube muito reduzido, não é? Mas a corrida de Málaga teve uma primeira parte notável, de facto, e depois o quinto touro também foi muito bom, do Escribano, de modo que foi uma sensação, é muito agradável nós vermos os touros a plasmar uma investida na praça e a investirem com aquela raça, é de facto, para quem teve muitos anos a empurrar, porque claro. Entre 2002 e 2010 eu levava mais tempo a empurrar os touros na minha cabeça do que, e os touros não saíam como nós queremos, e agora de facto ver um touro a investir bem numa muleta é de facto é o regalo da vida, não é? E é uma sensação sem paralelo, é uma sensação fantástica. O Almirante já está nas vacas, julgo eu. Já está nas vacas, sim. Qual seriam as características do Almirante que depois vimos em vídeo e que realmente a emotividade, o touro punha de si? Eu quando vi realmente o indulto do touro, percebi que o touro punha de si. Quais são as características que o doutor quer preservar ou que quer tirar do touro para as suas futuras... O que eu noto mais evidente é a entrega que o touro teve na lida. O touro é de facto de uma disponibilidade, de uma entrega, e depois a forma de colocar a cara com a nuca por diante, a forma de colocar a cara e terminar a investida por baixo. Ou seja, o final de uma investida e o princípio da investida seguinte, o touro tinha a cara em baixo. Okay. Isso, de facto, é o que transmite, porque o toureiro, o toureiro entrega-se mais e a ligação dos passos surge de uma forma muito mais harmoniosa, vamos lá, e foi essas características, sobretudo, que me tocaram mais. A entrega do touro, a forma de colocar a cara e terminar a investida. A ganaderia de Joaquim Grave, além de recentemente ter lidado todos na Ilha Terceira, fez com especial destaque num outono de 92, com um touro que saiu vencedor de um concurso de ganaderias e julgo que foi padrear de novo para a Galeana. O doutor recorda-se desse touro? O touro de 92? Sim. Sim, tenho uma ideia desse touro, mas... Era um touro muito bonito, capochado. Nome do touro. Era um touro muito bonito, em grave mesmo. Sim.
E foi um touro que realmente emocionou. Eu lembro-me de ser, tinha na altura 10 anos, e eu lembro-me de realmente me emocionar com a investida de um touro de largo e impulsiva, atrás do cavalo. Realmente foi uma coisa que me impressionou e que me deixou como aficionado bastante grato. Bastante grato. Mas eu tenho ideias, Paulo, que esse touro que ficou aí, não ficou. Agora não. Eu julgo que o touro foi para a Galeana, pelo menos do que me parece, o touro foi para a Galeana. Era aliás muito bonito e despertava a atenção de muitos dos que, pelo menos também o tempo já foi há tanto tempo que, pronto, é natural que não se recorde. O Edgar tem aqui uma pergunta. Sim, mas tenho uma ideia disso. Tenho uma ideia, mas não estou muito preciso. Dr. Joaquim Grave, eu depois de ouvir todos esses belos testemunhos que eu vi até agora, vou fazer uma pergunta assim com certo atrevimento, se me permite, que é, Dr. Joaquim Grave, onde mais gosta de ver os seus touros serem lidados? Em Portugal ou Espanha? Bom, isso é uma pergunta lógica e é muito pertinente. Vamos lá ver. Eu gosto de os ver lidar sempre. Agora, tenho que confessar que a lide integral, a lide em Espanha, me emociona mais e diz-me muito mais. Agora, o touro, vamos lá ver, o touro para ser bravo em Espanha tem que ter muito mais fundo do que para ser bravo em Portugal. De maneira que eu se calhar tenho uma média de touros mais bravos em Portugal do que em Espanha, porque a exigência lá é outra, não é? Agora, o que me satisfaz, de facto, plenamente, é ver um touro lidado em Espanha. Agora, não quer dizer que eu não gosto imenso e não me divirto imenso com uma boa lida à portuguesa, porque uma boa lida à portuguesa também é muito bonita, é outro espetáculo, não há dúvida nenhuma, mas também gosto de ver. Eu quando... repare, eu sou um aficionado, eu vou às corridas mesmo quando não são os meus touros, vou ver o touro, não vou ver os toureiros. Obviamente tenho os meus toureiros preferidos, todos nós temos, mas o que eu gosto de ver é o touro a sair e ver-lhe as reações e o comportamento, seja qual for o touro. E eu, quando vejo um touro meu, pois o prazer ainda é maior, não é? Porque mesmo que o touro não seja muito bom, eu tiro dali alguma informação, não é? E isso é informação da família, da vaca, do touro, e isso é sempre bom. Eu vou sempre muito satisfeito quando passo muito mal, sofro muito, obviamente, que é verdade, porque sinto-me o responsável de tudo o que acontece ali. Quando saem mal as coisas, eu sinto-me o responsável por tudo, pelo fracasso todo. E quando saem bem as coisas, a responsabilidade é dos toureiros, normal. Mas é assim mesmo, isso é assim, é dos livros, é assim. Mas eu, de uma forma sintética, gosto mais em Espanha, de facto. Nada melhor do que dados para realmente confirmar as suas palavras, e os dados são que Madrid e Évora são as duas praças onde a ganaderia de Morteira Grave mais lidou, digamos assim, portanto está confirmado aquilo que nos diz de forma factual. Abordando aquilo que é a trajetória da ganaderia de Morteira Grave e dos dados que nos são conhecidos, portanto tivemos uma ganaderia de origem gamer cívico no início, depois a inserção de Núñez, e agora nos tempos mais recentes de Domecq, Juan Pedro mais anteriormente, e depois Randilhas, Aldoendo, Núñez de Covilho, penso eu. Porquê? O que é que o doutor foi buscar a estes encastes? O que é que o doutor Joaquim Grave, enquanto ganadeiro, procurou nestas aportações genéticas que fez de fora? Fui buscar bravura, de uma forma muito sintética, é isso. Mas, repare, não faz sentido falar do encaixe de Domecq. Hoje em dia, para mim, não faz nenhum sentido, porque Domecq é uma coisa tão ampla que não faz sentido falar
do Encaixe Domecq, porque no Encaixe Domecq há ganaderias extraordinárias, fantásticas, e há outras que não são de facto nada e que não são boas de maneira nenhuma e são mesmo más, não é? Mas repare, eu não fui buscar Juan Pedro, que foi o seu pai, do em meu 94. pai, é que pôs 2 sementes. O meu pai pôs em 94, comprou 2 touros ao Juan Pedro. Exatamente. Eu fui buscar Randilha, tive um touro do Daniel Ruiz, tive um touro de Los Guatelos, que foi um touro que deu muita bravura, e tive depois outro touro de Randilha em 2009, aluguei durante 2 anos, depois tive Nunes Del Covilho, um touro filho do Selva Cortesano, que era do Daniel Ruiz, um touro que eu seguia há muito tempo, e comprei-lhe um filho, e tenho ido, vá lá pela linha, dentro, é tudo em Parladé, mas pela rama Camarão Moura Figueiredo, que é a que mais me apaixona, e que é o touro que galopa e o touro que para mim tem emoção. Maneira que eu, às vezes, de uma forma um bocadinho ousada e provocadora, o que é que fui buscar a estes encaixes? Fui buscar bravura, para mim, no meu conceito de bravura, não é? Agora, a bravura tem vários matizes, tem vários graus. Da bravura não é só seguir a muleta de um lado para o outro durante muito tempo, não. Da bravura é a forma como investem, como o touro não pode passar, porque o touro que passa, o touro é dar-lhe passos. O touro que investe, o touro tem que o dominar primeiro. Quer dizer, não é exatamente a mesma coisa. E eu, o que eu gosto é da bravura com picante, com muito carbão, como os espanhóis dizem, e eu encontrei essa bravura nesta panóplia de ganaderias, e que eu, felizmente, estou livre de ir buscar, porque estão dentro do mesmo tronco genético. São ganaderias algo diferentes. A Randilha eu considero a mãe dentro deste tronco, e foi aí que eu fui, logo um ano depois do meu pai me entregar a ganaderia, em 2003, foi aí o primeiro passo que eu dei, foi ir à ganaderia mãe daquilo que eu queria, que eu andava à procura. Foi isso que eu fui buscar. O doutor, doutor Joaquim Grave, num almoço onde estive presente consigo e que tive a felicidade de o ouvir falar, falou com propriedade da seleção das novilhas e falou que procurava mais finais do que inícios. Isso é uma linha seguida por um gênio da ganaderia como Juan Pedro Domecq. Atualmente, e gostaria de saber qual é a sua opinião, acha que a seleção ganadeira vai evoluir cada vez mais nesse sentido, ou de alguma forma irá regredir? Qual é a sua opinião acerca disso? Falamos em décadas vindouras, eventualmente. Não, eu estou convencido que, repare, no touro não se tem que recuperar nada. No touro tem que se inventar tudo. E eu acho que o touro vai continuar a ser cada vez mais bravo. Aquilo que se exige ao touro hoje, aquela forma do touro se dobrar com um elástico a investir, é de facto notável, coisa que não acontecia há uma dezena ou 2 de anos, e eu acho que no futuro o touro vai ser cada vez melhor. Agora, se o ganadeiro vai dar mais importância aos finais do que aos inícios, isso aí já depende de cada um. Eu dou mais importância aos finais, até aí por uma questão de profissão e de estudos de formação. Como sabe, o colega também é colega. Eu acho que o touro não tem um depósito de energia tão grande, não está preparado para um combate tão grande de 20 minutos, pelo metabolismo muito específico e único que tem. A energia do touro vai buscá-la aos ácidos gordos voláteis que se desenvolvem no rumen, como sabe, mas eles são finitos, e quando se acabam os argumentos fisiológicos para o touro investir, não fica nada. Quer dizer, não há justificação nem de uma forma anatómica, que o touro não tem uma anatomia
para ser corredor, nem de uma forma fisiológica, deixa de haver argumentos naturais, fisiológicos para o touro continuar a investir. E aquele que o faz, eu falo porque só lhe resta a bravura, não lhe resta mais nada. Claro. O fundo dele é a bravura. O fundo dele é a bravura, aquilo que o sustenta é a bravura, digamos assim. Exatamente, não sustenta mais nada. Por isso é que o touro na primeira metade da lide, quase que podemos dizer com um bocadinho de exagero, que investe para tudo quando se move, não é? Quando se mexe. E quando o touro se para, como eu digo, quando o touro se para, é quando começa a bravura, quando começa o toureio, claro. E é de facto, quando não há inércias, é quando a coisa é verdadeira. É verdadeira. Em certa altura, Dr. Joaquim Grave, o senhor disse numa entrevista, que eu não me recordo há quanto tempo foi, já vai há um longo tempo, que a Festa Brava não vive dos aficionados, mas sim do público. Sim. Quer-nos dar exemplificar mais as suas palavras? Sim, repare, literalmente vive do público porque é quem a paga. Agora, claro. É também verdade. É também verdade que uma categoria de uma praça mede-se pela quantidade, pela percentagem de aficionados que tem. Isso também é verdade, de facto. Mas o público, porque numa praça de touros a percentagem de aficionados é sempre muito mais baixa do que a do público em geral. Porquê? Porque há muito aficionado que se calhar não se manifesta tanto. Eu não me considero nada desses aficionados. Eu emociono-me muito, mas há muito aficionado que vai mais com uma vara de medir do que propriamente se entregar. Sim. E o público, porque repara, aquilo que chega ao público pode não ser muito ortodoxo, ou pode não ser, mas de alguma forma é verdadeiro. Se o público sente, há ali qualquer fio condutor, e isso é sempre bom. E as praças têm que estar cheias, não é? Obviamente, se tiverem 50% de aficionados, isso seria fantástico. Eu não conheço uma praça que tenha 50% de aficionados. Talvez Sevilha se aproxime um pouco disso, claro. Mas talvez seja a única. Claro. Pronto, mas era no sentido que o público é que enche, é que paga, não é? As pessoas que pagam. Porque muitos aficionados até nem pagam, alguns nem pagam. É verdade. Doutor, Rita Ferro, numa entrevista que lhe fez, dizia: não se trata de um Marialva ou de um tradicionalista acéfalo, mas sim de um médico veterinário doutorado em produção, senhor de uma cultura vasta e com uma obra publicada que conhece o touro como alguém. E eu faço-lhe a seguinte pergunta, quase já em jeito de despedida. No meio desta guerra, com antitaurinos, as adversidades do campo, uma sociedade cada vez mais light, como é que um homem com a sua filosofia de vida, com as suas metas almejadas, acalma o seu coração? Às vezes é difícil, mas de facto aquilo que me enche é este trabalho, e eu às vezes sinto-me um bocadinho dividido em eu tenho que ser proativo na defesa da festa, porque acho que todos devemos ser, mas ao mesmo tempo deixem-me estar no meu cantinho, porque isto é que me apaixona e isto é que me diverte, não é? Mas eu penso que há de ser sempre por os valores, por explicar aos mais jovens os valores que a festa tem, porque enquanto na festa se defenderem os mesmos valores que nós devemos defender na rua, eu sou muito otimista, acho que a festa não vai acabar. Numa festa o que me fascina não é só a parte estética, que é infinita de facto, mas a parte ética, porque numa festa, numa arena há muita disciplina, há coragem, há amizade, solidariedade, há uma ética, há uma enfim, e isso são valores que nós devemos defender
na vida civil, vamos lá. Claro. E enquanto isso acontecer numa arena, não vai acabar a tauromaquia, por muito que eles berrem, por muito que eles gritem, não penso que vamos continuar sempre. Doutor, o nosso tempo chegou ao fim. Agradecer-lhe a mais uma aula que nos deu. E a aula que nos deu dedicada ao sentimento, àquilo que é, ao que ao fim e ao cabo nos une a todos, que é o amor a um ser maravilhoso que reflete um comportamento que foi modelado ao longo dos anos pelo homem, e é isso que nos faz viver também. Agradeço-lhe por isso, agradeço por ter estado aqui presente connosco, e é um prazer ouvir-lhe sempre, está bem? Muito obrigado a vocês todos e um grande abraço aí a todo o auditório, e a vocês também parabéns pelo trabalho que desenvolvem em prol da festa. Obrigado. Foi o terceiro programa Tauromaquia Viva. Foi um gosto tê-los aí deste lado. Um programa com a produção do André Vieira no Rádio Clube de Angra. Tauromaquia Viva, no Rádio Clube de Angra, a expressão cultural da nossa identidade. Tauromaquia Viva, o Rádio Clube de Angra reafirma o seu compromisso com a promoção e valorização da cultura tauromáquica. Tauromaquia Viva, mais do que um programa de rádio, uma viagem ao coração da nossa identidade cultural. Tauromaquia Viva, um programa de José Paulo Lima e Edgardo Vieira, quinzenalmente aos sábados de manhã, porque a tradição continua viva.